Olá, esse daqui é o canal do Programa Dá Licença. Eu sou o Danilo e a gente está mais uma vez aqui realizando o quadro Dica de Veterano, né? E hoje eu tenho o prazer de estar conversando com o meu amigo André Bentes, que é aluno da UF, né? Está na reta final aí, quase formando. Dá um oi para a galera aí, André. Opa! Aqui quem fala é André Bentes. Como o Danilo muito bem colocou aí, tô na portinha para me formar, tô puxando meu casaco, fechando a porta. E vim aí bater um papo com o Danilo e com vocês, compartilhar algumas coisas aí da trajetória. Isso aí. Bom, para quem te conhece, André, se você falou em trajetória, assim, eu acho que para quem te conhece não tem muito como dissociar a sua trajetória do laboratório de ensino de geometria, né? Que é o LEG. E aí, bom, você fez parte do LEG, faz parte do LEG, né, já há bastante tempo, e imagino que isso tenha tido um impacto, né, na sua formação muito grande, né, e na sua prática como professor. Queria que você falasse um pouco, assim, da sua experiência no LEG, o que isso agregou para você. Bom, então, cara, minha história com o LEG começa bem cedo, né, lá na UF. Quando entrei, né, já vinha de uma outra graduação, né, vinha da engenharia, e uma cabeça, assim, não vou dizer propriamente de veterano, mas uma cabeça de quem já não estava, né, começando. Então, eu acabei colando muito com a galera da época do DA, né, ali que estava com quem eu tive uns primeiros contatos, né, Natasha, enfim, Dani, Breno, e aí acabei sendo apresentado ainda no finalzinho do primeiro período, a Ana Calef, né? E aí, no mesmo momento que eu a conheci, assim, na mesma semana praticamente, o pessoal, Breno e outras pessoas que eram já ligadas ao PIBID, falaram assim, pô, vai ter seleção do PIBID, entra. Né? E aí eu me inscrevi pro PIBID e um pouco depois a Ana me convidou pro LEG. E aí eu fiquei com as duas opções na mão, né? Falei assim, caramba, o que eu faço? E aí ela falou assim, olha, não tem problema, porque na época a professora Solimar era uma das coordenadoras do PIBID, e aí a Ana falou assim, eu tenho uma parceria com a Solimar, você faz a entrevista e pede para entrar comigo, né, em parceria e tal, eu te oriento, a gente já tem essa parceria montada e tal. Eu falei, pra mim tá ótimo, né. E aí fiz a entrevista, comentei com a Solimar que a Ana tinha me chamado, a Solimar ficou super animada, e aí foi isso, eu entrei, minha primeira entrada, né, como bolsista, na verdade eu fui PIBID, tinha inclusive que cumpria as coisas do PIBID, né, ia para colégio e tal, e fazia outros trabalhos no laboratório, né, no LEG. Então, assim, segundo período. eu era bolsista de segundo período, e aí, realmente, minha trajetória inteira dentro da UF como bolsista, só bem recente que eu perdi o vínculo, de certa forma, com o laboratório, até por conta da pandemia, né? A pandemia atrapalhou um bocado as coisas aí. E pintaram outras oportunidades mais recentemente para mim, e acabou que eu não estou mais bolsista lá. Mas o carinho é enorme e acho que as pessoas realmente me associam ao LEG, porque muita gente ainda fala, comenta e tal. Mas foi assim, essa ligação que as pessoas fazem entre mim e o LEG me deixa muito feliz, porque ali eu aprendi coisas demais, assim. Mas eu não sei, você quer que eu continue falando? Não, a gente vai trocando. Eu imagino que você tenha muita coisa para falar. Não, a gente pode aproveitar para pontuar, né? Já que você tocou no nome da Ana Calef, né? Com certeza é uma das figuras assim mais emblemáticas da história do IME-UF, né? Acho que a própria história da Ana se confunde muito com a história do próprio IME. Queria que você
de repente falasse um pouco como é que foi a sua convivência com ela, né? Você passou alguns anos convivendo com a Ana, né? Dentro do LEG, indo para os eventos e, né, participando de todo o processo. Como é que isso, né? Como que isso contribuiu assim na sua formação? Certo. Bom, então, como eu falei, conheci a Ana, eu estava começando, né, lá na UF. A primeira vista que eu tive dela, eu levei um susto, né, porque eu entrei no LEG, como eu fazia algumas tardes, para falar com o Matheus e a Gabi, né, e naquela tarde ela chegou mais cedo, cara, ela estava sentada na mesa dela, assim, e aí o LEG ainda no Valonguinho, né, era do lado ali da coordenação, e você entrava meio que sem ver quem estava dentro da sala, né, você entrava por um túnel quase ali. E aí, naquela entradinha ali, eu entrei rápido. Na hora que eu olhei, tava ela sentada com aquela postura que ela tem, né? Séria, assim. Eu levei um sustão, mas ela foi super educada comigo, né? Cumprimentou e tal. Aí eu pedi licença, perguntei se podia falar. Ela falou, não, tudo bem e tal. Eu entrei e falei. Daí, na hora que eu tava saindo, ela fez algumas perguntas, assim, como quem era eu, né? Em que período que eu tava e tal. Então, assim, ela sempre, e isso é uma característica que ela sempre teve, assim, eu ao longo do momento que convivi com ela nesses anos, ela sempre se interessou por nós, pelos alunos, assim, ela sempre quis saber o nome de todo mundo, ela sempre quis saber os interesses, o que faz, o que deixa de fazer, um olhar atento que às vezes dentro da universidade a gente perde, né, isso, assim, a gente fica naquela dúvida assim, pô, será que esse cara me conhece? Será que, que ele sabe quem sou eu, né? E ela sempre teve essa característica de, assim, mostrar que conhece e que sabe quem você é. Isso eu acho que já é uma grande diferença, assim. Para nós alunos, né, e como professores também, eu acho que é importante a gente ter esse entendimento de que ali tem outra pessoa, né? E isso cria uma coisa dentro do ambiente, né, que eu acho que é bem favorável ao aprendizado e, enfim, ao ensino por consequência. Bom, sobre contribuições dela, assim, eu tenho inúmeras, né, assim, a Ana me orientou por alguns bons anos e desde coisas profissionais, assim, de maneiras de trabalhar, né, especificamente algum conteúdo, redigir atividades e coisas um pouco mais específicas, como produção de artigos, né, de capítulos para livros, essas coisas todas. Bibliografia, que é um negócio que muita gente tem dificuldade de fazer, cara, para mim, bibliografia é um negócio moleza, assim, quando ela parou para me ensinar, eu falei, cara, beleza, não tem como errar mais isso aqui. E aí, assim, esse tipo de coisa é óbvio que me enriqueceu muito. Eu, pô, devo muito a ela dentre essas coisas, né, que eu citei. Mas fora isso também esse lado de como lidar com as situações e tal. A Ana é uma pessoa que, assim, ela tem uma cabeça muito boa para gerenciar as coisas. Então a gente acaba aprendendo também. Uma das coisas que, assim, eu lembro que logo num dos primeiros museus que eu fiz, né, na época o Matheus era o monitor e era o bolsista mais antigo dela, logo quando eu entrei, né, Matheus Freitas, e aí a gente viajou para fazer um museu, e ele conduzindo as coisas, assim, super bem e tal, mesmo na ausência dela, né, quando às vezes ela estava palestrando, ela deixava muita coisa por nossa conta como bolsistas, assim, ela confiava muito na gente, sempre confiou muito na orientação que ela já vinha dando. Então quando a gente chegava lá era meio que por nossa conta, assim, e o Matheus lidando muito bem com aquilo me surpreendeu. E aí anos depois eu me peguei em um museu, foi talvez o maior que eu tenha feito, em Macaé. A gente tinha cerca de 3.000 alunos agendados, assim, para tipo, 2, 3 dias. E aí
Nesse momento eu era o monitor, né, e o bolsista mais antigo, e aí eu lembro de eu falando as coisas com as pessoas, assim, eu faz isso, vai para lá, não sei o quê, tentando organizar tudo, tudo que e ela palestrando, né, ela tava ministrando, na verdade, um curso para os professores do município de Macaé, então ela estava dentro da instituição, mas ausente do museu, né, e aí no momento eu me toquei do que eu estava fazendo e eu falei assim, cara, eu não me via fazendo isso, sabe, anos antes, pô, nem passava na minha cabeça lidar com esse tipo de situação. E com certeza esse convívio com ela, as conversas, as trocas ajudavam muito, assim. Eu lembro de algumas conversas que nós tivemos, de coisas simples mesmo, de organização, até coisas mais complexas, né? De falar de uma estruturação de um evento, como é que monta, como é que faz, de por que vai falar disso, não vai falar daquilo, quais materiais levar, por que o interesse naquilo, o interesse em outra coisa. Então, assim, essas experiências, eu acho que elas só vêm se a gente se dispõe a participar desse tipo de coisa, né? Assim, de estar num projeto, né? Estar bolsista, enriquece muito nesse sentido. Eu fui bolsista, né? Sempre vinculado ao LEG, né? Acabou que foi dessa maneira, mas eu fui PIBID, eu fui extensão e fui monitor. E cada uma dessas coisas me trouxe uma série de aprendizados, né? Que, sem sombra de dúvida, me valem muito, assim. Eu hoje tô trabalhando, né, lá no colégio, e aí, assim, volta e meia, me pedem coisas que eu falo assim, gente, isso é tão simples de fazer, sabe? E aí eu entendo que, na verdade, assim, é simples, porque eu já passei por outras tantas coisas que eram mais difíceis, sabe? E uma das coisas que eu lembro que, por exemplo, o PIBID me deu muito justamente a questão de domínio de sala, por exemplo, que lá no colégio eles batem muito nessa tecla da importância do estagiário, né, enfim, do professor, ter domínio da turma. Né, porque às vezes, assim, ótimo, você sabe ensinar muito bem vários conteúdos, domina quase que totalmente, né, não precisa de livro e tal, não sei o que, é muito bom, mas aí você entra em sala para falar e a turma ignora a sua presença, né, então, assim, para eles vale mais o cara que consegue estar dentro de turma e manter a atenção daqueles alunos com ele, manter a turma sob um controle mesmo. E isso tem um valor muito grande. Parece simples, né, de fazer, mas não é tão simples. E isso eu atribuo muito a essa época do PIBID, assim também como algumas cartas na manga que eu tenho por conta do LEG. Porque eu lembro que a primeira vez que eu entrei em sala lá no colégio, eu entrei para substituir uma professora de uma matéria que não é minha, né? Que era uma matéria de geografia. E aí eu falei assim, caramba, né? Não vou dar aula, mas tinha que aplicar uma atividade. E eu falei, bom, e se eles terminarem a atividade, né? O dia antes, eu falei, bom, se eles terminarem a atividade, eu vou preparar alguma coisa. E aí eu, com base nas coisas que a gente já montou pro LEG, assim, de atividades e tal, eu montei uma curiosidade que eu peguei na internet sobre... Você vê, eu nem gosto de Dua Lipa, nem sabia quem era Dua Lipa, mas eu achei um negócio bacana falando sobre a capa de um álbum da Dua Lipa, que tem uma lua cheia e tal. E aí usei essa capa do álbum para chamar a atenção para deles, né, sobre uma característica da lua, para mencionar geometria da esfera. Então, assim, eu fiz uma ponte com uma coisa que assim, nem era do meu conhecimento, que era do Alipo, mas que conversa muito com eles e
E isso foram coisas que a Ana me orientava, assim, de busca uma coisa que seja uma ponte, e tenta trazer com o conhecimento matemático que você tem para amarrar esses alunos, para prender a atenção deles. E, cara, isso funcionou de uma maneira que até hoje tem, assim, eu já tô quase um ano lá no colégio, e até hoje tem aluno que vem me parar para falar do álbum da Dua Lipa e da geometria da esfera, sabe? Então, são coisas, assim, que eu realmente acho que, assim, outras pessoas podem até saber fazer, mas o que eu tive a oportunidade de aprender ali com a Ana foi fantástico, assim. Tô com a campanha aqui, né? Tranquilo. Do que você falou aí, duas coisas me chamam a atenção, assim, né? Uma porque, bom, o pessoal que está ouvindo a gente, talvez seja de fora da UF, né? Conheça a Ana mais pela contribuição teórica dela, né? Ao ensino de geometria e a educação inclusiva, né? No contexto da educação matemática. Mas é legal você ouvir você falando sobre essa contribuição que você recebeu dela no sentido assim, logístico, né, da profissão do professor, porque essa dimensão de fato existe, né? Porque assim, às vezes quando você está lá, principalmente, né, as pessoas que estão mais inseridas assim no contexto da educação matemática, né, você começa a conhecer muitas coisas, você vai lá no LEG e vê aquele monte de coisa legal e pô, você quer usar tudo, né? O cara já começa, pô, vou usar um negócio desse por aula, né? Toda aula vai ser um show, assim. Só que existe uma dimensão que é logística de você ter tudo pronto, de você ter os materiais, de você construir, de você ter, né? E isso não é simples. Então, o fato de você, dessa sua trajetória, né, contribuir para que você tenha, assim, e é o segundo ponto, né? Para que você acabou construindo um repertório, né? Um repertório assim de professor que é muito interessante, que você tem sei lá, se eu falar um tema aqui da escola, você vai pensar, pô, tem material tal. Se falar outro tema, você tem outro material tal. E é legal. É claro que assim, né? Quando a gente pensa no ensino-aprendizagem, né, a coisa não se resume aos materiais, né, mas ao uso que se faz dele, né, as perspectivas do professor, né, em termos de conhecimento e tal. Agora, você ter um repertório desse tamanho, né, isso com certeza ajuda muito, né. Eu imagino que na feira de matemática você deva ser assediado dentro da escola, né. Não, exato, assim, porque são coisas do tipo, muitas vezes, né, a gente ouve na faculdade, né, o tempo todo falando assim, evita a aula expositiva, né, e tal, tenta fazer uma coisa diferente, que traga a atenção do aluno, e a gente sabe, cara, que assim, no decorrer da aula mesmo, é muito difícil você propor coisas diferentes e tal, até porque o cronograma é apertado, o trabalho é corrido, né, e assim, nem todas as turmas reagem do mesmo jeito, então você entra para falar de um assunto, aquele assunto rende um tempo determinado numa turma, na outra ele rende 2 vezes esse tempo, e assim, isso vai variando, então óbvio que é difícil, mas eu acho que a gente ter esse tipo de recurso, sabe? Por exemplo, essa questão do álbum, né, que eu brinquei lá, da lua e tal, não sei o quê, eu não consegui fazer em todas as turmas, mas eu usei aquilo para ganhar tempo com eles, porque eu sabia que existia uma chance da turma terminar em, sei lá, 10 minutos e eu ficar 40 olhando para a cara deles. Eu falei, 40 minutos é muito tempo que você mantém esses alunos quietos, né? Assim, dentro de uma normalidade dentro do colégio, né? Ainda mais adolescente. Adolescente, ele, pô, eu não sei, assim, na minha época de adolescente eu gostava de ficar quieto, gostava de deitar a cabeça e esperar o tempo passar. Eles eu sinto que, assim, tem uma galera assim, mas tem uma galera que, eu não sei se por conta deles terem ficado muito tempo sem se ver, né, com a questão da pandemia, o colégio é hoje um momento, assim, que eu percebo que eles estão ali uns para os outros, sabe? Virou realmente um momento de reunião deles. Então, eles às vezes estão mega
cheios, assim, de energia e tal, e você fala assim, galera, eu sei que vocês estão animados, né? Vamos dar aquela baixada, e aí quando a gente apresenta um negócio diferente assim, traz o cara, né? Para quem conhece a Ana pelos livros, né? Pela parte teórica, né? E na real, assim, a parte teórica é aquilo que todo mundo já conhece mesmo dos livros e tal, não tem, óbvio, estar com ela, né? Você sempre consegue tirar mais do que dos livros, né? Os livros é o que está escrito e ponto. Mas, assim, ela tem muito esse lado, sabe? De falar com a gente coisas do dia a dia do professor. Nos livros você encontra muito isso, né? Assim, tem umas notinhas, né? Laterais, assim, alguns destaques nos livros, em que ela busca essa conversa com o professor, dando alguns desses conselhos. Mas é óbvio que estando presencialmente com ela, ela fala de tantas outras coisas, e assim, a própria prática, uma coisa que ela pedia, né, é que sempre que a gente pudesse estar na aula dela, né, como bolsistas, né, monitores e tal, que a gente estivesse acompanhando as outras turmas. Porque esse diálogo, né, que a gente tinha dentro de sala, ele possibilitava muita coisa. Você sabe, né, quando você foi aluno, eu estava lá sempre dentro da tua sala, mesmo não sendo seu colega de turma, e aí, assim, acabava que assistir essas aulas, quase como um estágio, né, quase como um PPR, né, que a gente fica lá assistindo as aulas, mas, assim, ela tinha essa coisa de trazer a gente, conversar e tal, então isso me ajudou muito, sem sombra de dúvidas, e esse tipo de coisa, eu acho que para nós, na licenciatura, é indispensável, assim, a gente, muitas vezes, a gente passa por algumas matérias, né, que a gente encontra pessoas que a gente, eu sempre falo isso, assim, professor na universidade, no colégio também, mas no colégio eu acho que é uma relação um pouco diferente ainda, mas na universidade a gente passa por professores que uns adoram, e a gente às vezes não se identifica tanto com o estilo daquele cara, ou daquela mulher, né? Pode ser, não querendo fazer qualquer juízo de valor sobre alguém, mas então, assim, as pessoas têm gostos diferentes por cada metodologia e tal, e às vezes a gente passa por algumas que a gente não gosta, fala, pô, não funciona e tal, e algumas vezes as pessoas vinham me abordar falando assim, pô, mas a Ana tem um jeito difícil, um temperamento, né, muito duro, ela fala algumas coisas que machucam e tal. E eu sempre falei assim, cara, ela cobra muito, né? A Ana, ela tinha uma característica, tem, né, uma característica, tinha como professora, né? Hoje ela é aposentada, minha amiga, todas as vezes que eu converso com ela, não tem mais esse ar, né? Mas na época, como professora, ela sempre teve essa coisa, assim, da cobrança, né? Ela é muito rígida mesmo. E aí, para algumas pessoas, essa rigidez parecia como alguma coisa que impedia, né? De ter um momento ali mais tranquilo na aula e dessa troca ser possível. Algumas pessoas vinham falar comigo, pô, eu queria muito fazer, mas fico com medo de puxar a matéria e tal. E eu falava assim, cara, olha só, quando a gente vai para o trabalho, né, da vida fora da universidade, a gente vai encontrar gente assim, sabe? O teu chefe pode ser um cara assim, um cara duro, que seja super bacana, mas assim, dentro do trabalho ele vai te exigir e vai te cobrar e vai te pressionar porque ele quer extrair o melhor de você. E eu via a Ana muito assim. Ela cobrava não só de nós bolsistas, mas dos alunos, mas muito com esse ar de quem está educando mesmo, educando para uma profissão que eu falo isso muito assim, até para alguns outros colegas,
a gente tem os nossos chefes dentro do ambiente escolar, né? Mas a gente ainda lida com pai, mãe, a gente lida com família, né, de aluno, e às vezes com os próprios alunos que botam um ar, assim, muito de eu posso, né? E enquanto, na verdade, a gente tá ali meio que fazendo um malabarismo, assim, de como lidar com todas essas pessoas. E aí eu acho que muita coisa do que ela colocava pra gente prepara a gente para isso mesmo, sabe? Para lidar com todo tipo de gente. Então, porque quem lida com cara difícil lida com fácil 50 vezes, né? Eu falo isso, né? Bastante também. Lidar com pai e mãe que não te questiona é moleza. Agora, o pai e mãe que aparece na porta da tua sala para saber por que você falou aquilo, né? Ou liga para a escola para falar, pô, aí, ó, falou tal coisa em sala. E agora, na pandemia, a gente está muito mais exposto, né? As nossas aulas, às vezes, são gravadas, né? Enquanto eu estou dando aula, às vezes, o aluno que está em casa está do lado do pai que está trabalhando em casa, ou, enfim, a mãe que está passando, ou trabalhando. Então, as nossas aulas não são ouvidas só pelos nossos alunos. E aí a gente, muitas vezes, é questionado. Então, ter esse repertório também, de poder falar assim, não, a minha prática segue esse modelo, e por essa e essa razão, é importante, né? Não só o referencial teórico, mas essa questão de postura mesmo com o professor, né? Eu acho que isso é importante a gente discutir mais, assim, dentro do ambiente universitário, né? Principalmente com quem está se formando, porque muitas vezes a gente sai da faculdade, vai começar a trabalhar, e aí, quando bater esses questionamentos na nossa porta, né, a gente fica meio apreensivo, assim, pô, mas ninguém me falou que eu ia ter que responder esse tipo de coisa, né? Eu estava pronto para falar sobre logaritmos, matrizes, mas não estava pronto para falar com pai de aluno, né? Então, esse tipo de coisa eu acho importante, assim, e a gente trocava bastante sobre esse tipo de situação. Bacana, André. Obrigado. Bom, queria te agradecer já pelo papo, tá? Acho que foi bastante interessante aí. Vai contribuir para quem estiver ouvindo, com certeza. Bom, para a gente encerrar, eu queria te perguntar, assim, não sei se você consegue pensar nesse sentido, mas qual conselho, assim, que você daria para o André que estava entrando na UF, ou pelo menos entrando na matemática? Cara, bom, com certeza, pegar todas as bolsas que forem aparecendo, diversificar, inclusive, nas bolsas, não ficar só focado em um tipo específico, como monitoria. Tem muita gente que faz isso, né? Monitor a faculdade inteira. Permitam-se, né, ter contatos com com o PIBID, com a iniciação científica, com coisas, né, ligadas à extensão. Tem vários projetos super legais, né? Eu acho que isso é muito enriquecedor para a nossa formação. Parece difícil, às vezes, conciliar tudo, e muitas vezes mesmo, mas enriquece muito, traz uma experiência que muitas vezes vai ser maior, assim, a presença vai ser maior na sua vida do que assistir certas aulas teóricas que a gente tem. E principalmente sobre as disciplinas, né? Organização é uma coisa que eu considero fundamental, assim, e um autoconhecimento. Eu sinto que, para mim, especificamente, eu passei a render melhor dentro da universidade quando eu percebi qual era a organização ideal para a minha pessoa em relação à minha grade de estudos, né? Porque, assim, a gente vê cada um falando uma coisa, né? As pessoas falam, o truque é pegar 3 de matemática, 2 de educação. Ou o truque é pegar 3 de educação, 2 de matemática. Ou faz assim, faz assado. E a real é que, assim, cada um tem uma realidade, né? Cada um vai achar mais fácil, mais difícil alguma coisa.
vai gostar mais de um tema ou mais de outro, mas é principalmente isso, se conhecer e se organizar se conhecendo, porque aí a coisa flui e no seu tempo, sabe? Sem querer meter os pés pelas mãos. Que eu vejo isso às vezes, assim, a pessoa tem um plano de, não, eu vou me formar em tal data e tal, e aí acaba correndo muito para tentar fazer aquilo. E por outro lado, uma coisa que a Ana me ensinou também é a ter o senso, né? Ela fala sempre assim, tem a terminalidade, né? Se comprometa com as coisas até o fim. Então, nesse sentido, eu acho que para a gente se comprometer até o fim também, a gente não pode se desgastar no meio do caminho a ponto de querer jogar tudo para cima. Então, a organização não só com os estudos, mas também essa organização de parar, pô, o que eu vou fazer esse período com calma, pensar e estruturar bem uma grade, que você se sinta confortável para fazer num tempo que você queira fazer, é fundamental. Eu tô 100% com você, cara. Eu acho que a extensão, ela cumpre um papel assim, fundamental na formação nossa. Bom, eu agradeço de novo, foi muito interessante, tá? Para mim foi bom falar com você, tempo que a gente não se fala, tá? Pô, Agradeço aí. excelente. Bom, agradeço o Valeu. pessoal que assistiu a gente até agora aí, tá? Deixa o like aí e até a próxima.